Script chupa-cabra. E aí, pessoal, tudo 100%? Já ouviu falar em script chupa-cabra? Tem vídeo aqui no canal sobre isso. É quando você faz. É mais comum usar script chupa-cabra quando você conecta com a base de dados, né? Onde você vai pegar tudo, 100%, todas as tabelas do banco. Então você vai fazer um loop lá no banco de dados e vai extrair 100% todas as tabelas do banco. Mas e script chupa-cabra para o Excel? Como que a gente faz para extrair todas as planilhas do Excel sem saber o nome das planilhas? Vamos lá? Então, antes de mostrar o script aqui, eu preciso mostrar que para fazer a leitura de um arquivo do Excel, basta você criar sua conexão de pasta, né? E aí você vai escolher o arquivo do Excel e vai clicar aqui em selecionar. Ele já vai mostrar todas as planilhas e o conteúdo das planilhas aqui, né? Então, ó, planilha de configuração, categorias, ok? Posso fazer isso com arquivo do Excel XLS, XLSX, dá na mesma. Então, para ler uma planilha do Excel, você não precisa de script nenhum, é só clicar ali, selecionar a planilha e pronto, está carregado, né? Deixa eu até fazer aqui, desse arquivo aqui, por exemplo, ó, carregar essas 3 planilhas, pegar as 3 planilhas aqui, clicar em inserir script, as 3 já estão aqui, beleza? Então, para carregar arquivo do Excel, você só precisa disso, mais nada, ok? Tá, mas isso aqui é útil quando você tem um arquivo e esse arquivo tem N planilhas, você vai selecionar uma por uma ali e vai fazer a carga dos dados, beleza. Mas quando você tem milhares de arquivos Excel e você não sabe dentro desses arquivos do Excel quantas planilhas tem, aí fica um pouco mais complicado, né? Eu fiz aqui alguns arquivos de exemplo, então vou abrir esse arquivo aqui e mostrar que a gente tem aqui, ó, a planilha produtos, com algumas informações de produtos, a planilha clientes, com uma configuração estranha aqui, mas já vou deixar assim de propósito para vocês verem o que vai acontecer. Se eu abrir esse outro arquivo aqui, a gente vai ter uma planilha categorias, uma planilha produtos e uma planilha clientes com a configuração um pouco diferente, inclusive com colunas que não tem na outra planilha, né? Então a planilha tem colunas diferentes e tudo mais. Também tem XLS e XLSX. E aí vamos ver se isso dá certo com os dois tipos de formato ou não. Ok? Aqui no nosso script, primeiro, para que funcione a função execute, porque a gente vai usar o comando execute aqui no AQL, para que ele funcione, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, então vai lá na descrição e acessa, mas é isso aqui, ó, ele tem a explicação do comando, o que ele faz. O comando execute é utilizado para executar outros programas durante o carregamento de dados do ClickSense, por exemplo, para fazer conversões que sejam necessárias. Não funciona no ClickSAS, é uma pena, tem que ter o Enterprise. Aqui está a sintaxe do comando, né? Algumas observações e configurações que você vai ter que fazer no teu servidor para que esse comando possa ser executado. Mas tem aqui o passo a passo, é só seguir, tá? Aqui no caso do meu computador, como eu estou usando a versão desktop, é só abrir esse arquivo aqui e aqui está o arquivo settings.ini, seção standard reload igual a 0 e override script security igual a 1. Beleza? Feito isso, vamos precisar também do setzip para fazer uma descompactação. E aí também vai estar na descrição do vídeo o link para o setzip, só fazer o download da versão mais recente. Se você ainda não usa o setzip, recomendo, desinstala essa porcaria do WinRAR aí que tem no teu computador que não serve para nada, instala o setzip que é muito melhor. E ele tem linha de comando também, você pode usar ele para várias coisas. Olhar a garganta por causa dos xingamentos nos comentários. Feito essas configurações iniciais, eu vou setar o erro mod para 0. O que? Você trabalha com clique e não sabe o que é erro mod? Não é possível. O erro mod é uma variável que determina a ação a ser executada pelo ClickSense quando um erro for encontrado durante o
a execução do script. Tanto ClickSense quanto ClickView, tá? Isso é velho, não é novidade do ClickSense não, isso é velho pra caramba. Então quando ele é padrão, ou seja, dá erro, ele para o script. Se você colocar o erro mod igual a 0, ele não vai parar, ele vai dar erro, ele vai mostrar o erro, vai registrar o erro no log, mas vai continuar. Isso é interessante em algumas situações de tratamento de dados, tá? Erro modo 2, ClickSense disparará uma mensagem de erro, falha na execução do script, imediatamente em caso de falha, sem solicitar antecipadamente que o usuário execute uma ação. Ok? A gente usa o erro mod igual a 0 e depois volta o erro mod igual a 1. Então vamos lá, vou colocar aqui no modo debug, olha só, vou colocar o breakpoint aqui na linha 10. Não sabe usar o modo debug no clique? Não acredito. Deixa nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, porque só por isso aqui já tá valendo a inscrição aí, né, cara? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, modo debug. Eu vou clicar aqui no play para ele executar. Ele vai executar até o breakpoint, ok? E a partir daqui eu vou passo a passo explicando o script aqui, ó. Então incremento 1. Ele vai fazer um for each, onde a origem vai ser o file list da pasta temporária, onde tem todos os arquivos com a extensão xls asterisco alguma coisa. Então pode ser xlsx, xlsm, que é de macros, né? Então arquivos do Excel no geral. Feito isso, ele vai pegar a lista, vai entrar aqui no trace e vai imprimir o caminho no log de saída. Então ele vai registrar aqui na saída, ó. Tá vendo? Origem, trace, nome do arquivo. Temp, arquivo 2.xlsx, né? Que é o arquivo que ele está fazendo agora. Ok? Aqui em variáveis, a gente vai ver as alterações. Então, origem, já está aqui o nome do arquivo. Vou dar mais um passo. Observe que aqui dentro do bloco de modo de depuração, né, no debug, ele mostra o resultado já expandido às variáveis, tá vendo? Então aqui ele vai declarar essa variável e usar a função replace para pegar do nome do arquivo origem, né, nome da origem, removendo o nome do arquivo, substituindo o nome do arquivo por ponto nome do arquivo. Então aqui, ó, ponto nome do arquivo, os pequenos detalhes, grandes diferenças, né? Por que eu coloquei esse ponto nome do arquivo? Porque eu não posso ter uma pasta no Windows, né? O Windows não permite, mas eu acho que no Linux também não, que eu tenha uma pasta com o mesmo nome do arquivo no disco. Então eu tenho que colocar alguma coisa para diferenciar. Então eu achei interessante colocar apenas um ponto, fica ponto nome do arquivo. Ok? Feito isso, ele vai definir aqui, ó, a variável arquivo, destino. Então, origem é esse arquivo, destino vai ser essa pasta, e ele vai fazer, esse é o arquivo que ele está trabalhando. Então aqui ele já mostra o execute, tá vendo? Ó? Ele vai chamar o executável do setzip, que não faz parte do clique, né? A gente está usando ele aqui. Ele vai fazer a descompactação do xlsx dentro dessa pasta. Descompactar um xlsx? Isso. Um xlsx ou um xls, ele é só um arquivo que pode ser descompactado com um comando de arquivo zipado. E aí, feito isso, ele vai abrir, ó, viu que ele abriu muito rapidinho, né? Piscou, já fechou aqui o setzip. E aí, se a gente for aqui no disco, a gente tem uma pasta aqui com o mesmo nome do arquivo, tá vendo? Essa pasta tem todos os arquivos da estrutura XML do Excel, ok? Então, se a gente vier aqui, ó, tem um arquivo aqui. Se a gente vier aqui, tem 3 arquivos aqui, ó, custom app. Então, dá para fazer bastante coisa aqui também. Tem vários arquivos, ó, Reels, tema e outros arquivos aqui que são importantes. Beleza? Então, vamos para o próximo. Next origem. Ele vai de novo definir aqui o outro arquivo. Então, agora é o XLS, né? Um arquivo XLS. Olha lá, piscou. Aqui ele vai carregar o arquivo, colocando o nome do arquivo. Aqui, ó, tá vendo? Nome do arquivo, file, nome, lendo o arquivo XML que está no disco na pasta XL. Então, se a gente vier aqui,
Ó, abre, opa, abre aqui o arquivo 1, XL, dentro de XL tem um workbook. Esse workbook, se eu abrir aqui com bloco de notas, a gente vai ver que aqui dentro dessa estrutura XML, a gente tem o nome das planilhas. Aqui, ó. Planilha 3, produtos, clientes, certo? Então a gente tem o nome das planilhas dentro desse arquivo aqui. O arquivo XLS ele também tem essa mesma estrutura, então se a gente abrir aqui, não tem, a estrutura é diferente. Mas ele tem um arquivo workbook aqui, igual o workbook XML do Excel mais recente, né? Mas se eu abrir isso aqui, ó, no bloco de notas, a estrutura é completamente diferente. E aqui tem um segredo importante. Tá, apesar da estrutura ser diferente, o nome das planilhas estão aqui dentro? Sim, tá aqui, ó, tabela categoria, planilha produto, planilha 3 e clientes. Tem todas as planilhas aqui dentro. Porém, esse arquivo aqui, se a gente vier aqui no Notepad++ e exibir os caracteres ocultos, ó, caracteres que são ocultos dentro do arquivo binário, ele tem muito arquivo oculto aqui. Então, ao invés de ser uma estrutura XML, é uma estrutura bem diferente. Dá para fazer tratativa disso aqui e pegar o nome da planilha categoria? Dá, ó. A planilha categoria está entre o caractere null, tá vendo? A produto também está entre esse NUL aqui, ó. A planilha 3 também está entre NUL. Aqui tem uma tabulação, provavelmente. Ou seja, dá para tratar, mas a gente está em 2024, tu ainda tem arquivo XLS e tu precisa disso aqui para ler um arquivo XLS? Vai até quando vai ter isso aí? Pelo amor de Deus, né? Sistema legado, mas também não exagera. Tá na hora de atualizar, né? Então abre essa planilha aí, salva como XLS e facilita a vida. Ah, mas são milhares de planilha. Problema teu. Resolve. Eu não vou. Mas se quiser, deixa aí nos comentários. Quem sabe eu faço um vídeo. Se tiver muitos comentários e muito pedido, eu faço um vídeo mostrando como tratar aquele tipo de arquivo ali com caracteres ocultos, tá? Mas deixa nos comentários aí. Então eu vou dar mais um passo aqui. Gravou. Vamos para o outro arquivo. Gravou. Show de bola. Fez para todos os arquivos, né? Extraiu. Ah, antes que eu esqueça, eu deixei comentado aqui. Depois eu vou executar e tirar esse comentário, que é o comando para remover a pasta, né? Toda vez que ele fizer a extração da pasta, ele pode remover, não precisa manter essas pastas aqui, né? Então todas essas pastas aqui podem ser excluídas conforme ele for fazendo a extração e guardando a informação, né? Então aqui agora ele vai pegar todas as planilhas que estão dentro dessa tabela aqui, né? Todas as pastas, todas as planilhas que estão dentro de planilhas, para quantas planilhas ele encontrou em todos os arquivos. E por que o for com o x e não o for each? Porque eu vou precisar de pegar 3 informações. Observe que o for each ele vai pegar uma lista de arquivos com um valor só. E aí a gente tem que tratar em cima desse arquivo aqui, a gente pode gerar mais informações, mas de uma variável apenas. Quando a gente tem várias variáveis que vão ser preenchidas pela tabela, é importante você ter o índice dessa tabela. Então, x começa em 0 até o número de linhas menos 1, porque o x começa em 0. Poderia colocar o x começando em 1 até o número de linhas e não ter esse menos 1 no final. Porém, aí não ia dar certo para pegar, que eu teria que fazer o menos 1 aqui na função na hora de pegar a informação, né? Porque o índice começa em 0 na função. Então é mais fácil você fazer o x começar em 0. Então, se eu der mais um passo aqui, olha só, x igual a 0, até o total de linhas da planilha, primeira ocorrência vai ser arquivo, file, ou seja, qual é o nome do campo que eu quero pegar a informação, é o nome do arquivo, e qual é a tabela que está esse campo, que é a tabela planilhas. E na posição 0, que é x igual a 0. Observe que aqui eu não estou colocando o expansor de variável, estou colocando só a variável, tá? Tem diferenças também. Poderia colocar o expansor de variável sem problema nenhum, mas não precisa. Tá? Ele vai funcionar belezinha. E aí a gente vai dar um passo. Nome do arquivo é esse aqui.
é o arquivo que ele vai fazer. Qual é a planilha, né? Qual é a pasta de trabalho do arquivo. Então, a pasta é arquivo 1, qual que é a pasta do Excel, né? Com todas as planilhas dentro dela, chama pasta de trabalho no Excel. E dentro da pasta de trabalho, qual é a planilha? Então, esse é arquivo no disco, essa é a pasta de trabalho do Excel, esta é a planilha. Então, esta planilha vai ser lida, então tá aqui, ó, lendo o arquivo 1, produtos, né? Qual é a pasta de trabalho, qual é a pasta, qual é a planilha. E ele vai ler isso, olha só, tá vendo? Desse arquivo que está dentro da biblioteca exemplo. Então eu tenho a biblioteca exemplo aqui, dentro da biblioteca exemplo eu tenho esse arquivo. E aí eu vou fazer leitura. E se tivesse subpasta, aí eu teria que fazer o do dir, usar a lista de diretórios para cada diretório, varrer dentro de cada diretório os arquivos. Deixe nos comentários se quiser que eu faça um vídeo sobre isso também, para fazendo dessa outra forma, beleza? E aí eu vou dar mais um passo aqui, olha lá, ele leu as planilhas, eu vou fazer o store do nome da planilha, né? Nome da pasta do Excel. Complicado, né? A gente fala muito arquivo do Excel, planilha para o arquivo do Excel, e o que está dentro do Excel é planilha, e fica confuso pra caramba isso, mas vocês estão entendendo aí, né? Então, arquivo 1, que é o arquivo ali do Excel, deveria ter colocado o nome de planilha 1, né? Ou de pasta 1. Produto vai ser gravado no disco como QVD, vou dar um play, vai ser gravado no disco como CSV com ponto e vírgula, que isso também está errado, né? O CSV teria que ser vírgula, mas o Excel em português, se a gente grava o CSV com vírgula, na hora de abrir no Excel fica errado, então a gente coloca a extensão CSV mais ponto e vírgula para poder abrir corretamente. Coisas que só a Microsoft faz para você. E aí a gente grava o Excel, dropa a tabela. Eu não preciso manter essa tabela na memória, né? Eu peguei tudo que estava na planilha, mandei para o disco. Vou fazer isso de novo. Olha lá. Então agora ele vai pegar a planilha 3 desse arquivo, gravar no disco, em QVD e em CSV. Vai pegar a planilha clientes desse arquivo, gravar no disco em QVD e em CSV. Vai pegar a planilha categorias do arquivo 2, ou seja, categorias não é do arquivo 1, é do arquivo 2. Vai fazer isso. Vai gravar no disco. Vai produtos do arquivo 2. Então ele vai fazer isso para todas as planilhas que estão naquela lista lá que a gente carregou aqui, certo? Depois que ele fizer isso, eu vou colocar um breakpoint aqui, vou mandar ele rodar todas as planilhas até chegar aqui. Quando ele chegar aqui no transformador, lembrando, tá, pessoal, isso aqui é um arquivo de exemplo. Na prática, no servidor, você vai ter um arquivo de extração, que vai estar lá agendado no servidor, um outro arquivo de transformação, que vai ser atualizado sempre que o extrator for atualizado com sucesso. Se você estiver no Enterprise, se for no Cloud e não tiver essa opção, meus pêsames. Volta para o Enterprise. E aí aqui tem um truque, um detalhe que é importante, não sei quanto de experiência que você tenha no Click. Deixa aí nos comentários, se não for ofensivo perguntar, né, quantos tempo de experiência você tem no Click. Deixa nos comentários aí e me diga se você sabia essa dica, se isso aqui é uma dica legal. Então, eu pego aqui, ó, eu crio um espaço na memória com o nome de clientes, onde eu faço uma carga de uma coluna nula, com esse jogo da velha para dizer quantas linhas tem, né? Que é um jogo da velha ali, representa linhas. Poderia ser qualquer outra coisa, tá? Eu que escrevo isso aqui, mas pode ser qualquer coisa. Auto-generate igual a 0, ou seja, eu vou criar um espaço na memória vazio com apenas uma coluna, sem nenhuma linha, sem nada, só esse espaço vazio na memória. Eu quero reservar esse nome cliente por um motivo. Quando eu for ler todos os arquivos que eu fiz a extração dentro de uma pasta temp, todos os QVDs que lá estiverem com o nome de clientes, ou seja, de todas as planilhas, eu gravei lá o nome do arquivo e a planilha, o nome da planilha cliente. Eu posso ter essa planilha cliente em vários arquivos, certo? Então eu vou pegar todas essas planilhas clientes e vou concatenar elas
dentro de um arquivo, dentro de um espaço na memória chamado cliente. Depois que eu fizer isso, então vamos lá, criei o espaço na memória com uma coluna. Agora, eu não sei quantas colunas tem dentro desse QVD e eu nem sei os nomes dessas colunas, mas com certeza deve ter nomes similares, certo? Deveria ter pelo menos, né? Se não tiver, aí é outra história, mas deveria ter. E aí cada caso você tem que tratar isso aí, tá? Vamos lá. Aí eu vou pegar o número de linhas e vou chamar isso aqui de hashtag, né? Essa hashtag, para todas as colunas que tiver dentro desse QVD. E aí eu vou fazer isso. Eu li todos os QVDs que termina com a palavra clientes.qvd e isso tudo está num espaço da memória. Eu vou fazer o store desse arquivo no disco QVD, numa pasta chamada QVD. Vou dropar essa tabela na memória, vou fazer a mesma coisa com categoria. Vou criar um espaço vazio de categoria, vou concatenar tudo que eu tiver de categoria, porque eu não sei quantas colunas são, nem quais são os nomes. Vou fazer o store da categoria, vou carregar produto, fazer a mesma coisa, carregar todos os arquivos de produto. Vou fazer o store, vou dropar produto. Beleza. A partir daqui, eu não precisaria fazer, mas eu vou aproveitar, deixa e mostrar para vocês aqui. Então, o que é o caso aqui? Eu já fiz a separação, já fiz o script chupa-cabra de todas as planilhas do Excel. Peguei todas as planilhas, gravei no formato QVD e no formato CSV. Dessas planilhas, todas que tem o nome de cliente, eu concatenei tudo em um arquivo QVD como clientes. Tudo que for produto como produto, tudo que for categoria como categoria de todas as planilhas, certo? Aí eu vou carregar a planilha clientes agora tratando nome, estado, município. Linha, aqui vai ser linha cliente, nome do cliente, estado do cliente e município do cliente. Poxa, Adriano, mas eu preciso colocar a palavra cliente depois de cada campo? Não, você não precisa. Agora, como que você vai saber depois o que é o que? Estado. Você tem estado do cliente, estado do fornecedor, estado do colaborador. Como que você vai saber quem é o que? Então, boa prática, na hora que você for ler os dados, você sabe o que você está carregando. Então já aproveita e já carrega essa informação e já coloca o que é essa informação. Porque se você que está fazendo o modelo de dados, você é o arquiteto de dados, você não sabe qual é o nome que você vai colocar nessa coluna, nem para que ela serve, imagina o usuário depois para fazer alguma coisa, para fazer uma análise de dados. Concorda? Que não faz sentido você carregar os dados, fazer um modelo de dados, sem que você que está fazendo isso aqui saiba o que tem nesse modelo de dados. Então, o mínimo que você tem que fazer como arquiteto de dados é saber o dado que você está carregando e quando carregar esse dado, ele ter os nomes com significado suficiente para que qualquer pessoa, na hora de fazer um gráfico, saiba o que tem nessa informação dentro dessa coluna. Beleza? Então, fez isso para cliente. Fazer o mesmo para a categoria. Aí aqui categoria tem um detalhe. Pô, eu sei que categoria tem o código da categoria, que é o ID, e tem a linha, que é quantas linhas tem lá na planilha dessa categoria, né? Então o ID da categoria eu já vou colocar aqui como campo-chave para eu associar com outra tabela no modelo associativo. E o código da categoria para eu poder saber quantas categorias eu tenho. Eu vou fazer um count categoria, eu já sei quantas categorias eu tenho. Poderia fazer o max do número de linhas também para saber quantas linhas tem lá. Não quer dizer que são a quantidade de categoria, porque pode ter categoria repetida, certo? E nome da categoria. Então todas são coisas que você pode tratar. E em produtos, mesma coisa, quantas linhas tem produto, descrição do produto, categoria, qual é a categoria desse produto para associar os dois, quantidade de produto, preço do produto. Abreviado, não abreviado, coloca quantidade dessa forma, coloca preço normal, vocês decidem, cada um tem um jeito de trabalhar. Eu costumo colocar preço como preço mesmo, porque as pessoas vão procurar por preço. Mas quantidade eu confesso que geralmente eu arredondo para QTDE, porque também é muito comum a pessoa digita Q, já aparece todas as quantidades ali, e aí ela já sabe se é produto de estoque, se é de movimentação, quantidade de pedidos, então vai ter a coluna quantidade, você também decide, certo? Feito isso, tudo foi executado com sucesso. Então, se a gente vier aqui na nossa pasta temp,
A gente tem aqui uma pasta temporária, onde a gente tem todos os arquivos que foram extraídos. Então, vou pegar aqui, ó, controlador de projetos, configuração. Tá aqui, ó. Né? Planilha configuração do controle de projeto. Controle de projeto. Olha lá. Todos os dados, controle de projeto. Aí, claro, né, dependendo da tua planilha, você vai ter que fazer mais tratativas. Produto. Olha lá. E se a gente vier aqui na QVD, tem os 3 planilhas aqui. Quantidade, clientes, produtos. Okay? Sem as tratativas. Quero guardar essa transformação, o que eu tenho que fazer? Não vou apagar porque eu quero manter isso aqui na memória após execução. Poxa, Dana, mas você está gravando com o mesmo nome. Você pegou categoria, fez o store de categoria aqui, e aqui você vai fazer o store de categoria no mesmo lugar. Óbvio, para que eu vou ocupar 2 espaços diferentes? Porque se eu sempre vou juntar todas as categorias, ou juntar todos os produtos, vou fazer alterações em produtos e depois eu gravo o produto já com as alterações feitas. Eu não preciso ter um arquivo diferente para cada alteração que eu vou fazer, porque senão eu vou ficar ocupando várias vezes o espaço em disco. Aí eu vou ocupar espaço em disco desnecessário. Então, se você usou o nome do arquivo e precisa fazer alguma tratativa, guarda o arquivo de novo com o mesmo nome. Não precisa colocar nome diferente para cada tratativa que você for fazer, porque senão não tem espaço em disco que dê, né? Não faz sentido. E não faz sentido, não tem lógica. Beleza? Então vamos lá, tirar do modo debug aqui, executar. Executou um erro. Qual foi o erro? Arquivo não existe. Olha lá. Não foi possível abrir esse arquivo porque essa pasta aqui do XLS, não é XLSX, não existe esse arquivo XML para ser lido. Apesar dele descompactar e ele criar a pasta, não é essa estrutura, é outra estrutura. Sem problema, é isso mesmo que eu queria. Faz o que conseguir, dá erro, mostra que deu erro para eu saber que deu erro, que tem algum arquivo que não pôde ser feito, mas continua, não para. E faz isso para tudo. Beleza? Então, o script está como eu queria. Outro detalhe aqui, vamos habilitar aqui, ó, para limpar a pasta após fazer a extração. Essa pasta aqui, essas pastas aqui podem ser excluídas, não precisa manter. Também vou liberar espaço em disco, que não precisa ficar armazenando, né? Ficar guardando a pasta. Até porque, ó, se a gente pegar aqui, pegar esse aqui, ó, propriedades, tem aqui 28 KB, né? Tamanho aqui, ó, 27,1 KB. E se a gente for ver aqui o XLSX expandido, 108 KB. Claro, isso aqui é um arquivo pequeno, mas um arquivo grande já viu que vai dar bem mais espaço, então não tem por que armazenar isso aqui, né? Pode ser removido. Vamos aqui executar. Olha lá. Excluindo aqui a pasta. Pronto. Feito, expandido. Todos os arquivos aqui em QVD e CSV. Todos os arquivos aqui em formato QVD, agora sim já tratado, porque a gente fez toda a tratativa aqui. Se a gente vier aqui no nosso modelo de dados, temos aqui todas as planilhas que foram extraídas, inclusive se ela foi visível, ela está oculta, né? A planilha 2 aqui é oculta, ó. Aqui nesse arquivo aqui do Excel não tem essa informação, se ela não tem o estado, né? Se ela é oculta ou não, só tem o ID da planilha aqui, 123, 1234, nesse arquivo. E aqui todos os dados de categoria, olha lá, nome de categoria, produto e clientes, sendo que no primeiro arquivo ali de cliente, ó, João e Luiz, não tem município no cliente. Cliente só tem nome e estado, não tem município. No arquivo 2, cliente tem município. Então, aqui no clique ele colocou estado do cliente embaixo do estado do cliente e município que não tem no arquivo 1 ficou nulo e os que tem foi preenchido. Tranquilo? E aí, gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.
Assiste outro vídeo aí.